Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Inverter aqui. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. O que seria de nós se não fosse, Pai, a tua presença manifesta nesse lugar? O que seria de nós, Senhor, se o Senhor não estivesse conosco? Se o Senhor não cumprisse com aquilo que o Senhor promete na sua palavra? Oh, Senhor, nós somos muito felizes, nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos a confiança, nós temos a certeza de que o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa um minuto sequer. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Aleluia. Hoje é um dia poderoso. Amém? Porque foi o Senhor que estabeleceu esse dia. Foi Ele que fez. Eu sei que algumas coisas podem não ter acontecido da forma como você quis, mas eu tenho certeza que aqueles que confiam no Senhor sabem que o Senhor está sobre o controle de todas as coisas, no que se diz respeito, àquilo que depende dEle. Amém? Aleluia. Então, amados, eu quero dizer para você nesse momento que você deve trazer a sua mente, trazer todo o seu entendimento em obediência, à palavra de Deus, trazer o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Tem alguém com fome e sede aqui hoje? Amém? Glória a Deus. Sabe, amados, é uma das coisas que nós precisamos prestar atenção, essa sede, essa fome pela palavra de Deus, um anseio, assim como a costa anseia por água, nós devemos ansiar por a palavra de Deus, por aquilo que nos traz vida, por aquilo que nos fortalece. Amém? E eu tenho certeza, amados, porque que eu desejo que você faça isso. Eu estou motivando você, eu estou falando para você fazer isso, porque eu conheço meu Deus. E eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai preencher. Se você se esvaziar, se você abrir o seu coração, abrir todo o seu entendimento para Ele, o Senhor vai fazer algo poderoso em sua vida. Amém? Eu sempre falo e vou falar de novo, nós não viemos aqui apenas para cumprir tabela, ok? Então, hoje eu sei que será uma noite, não apenas mais uma noite, mas será a noite. Amém? Em que o Senhor vai falar conosco. E nós vamos sair daqui transformados. Amados, quem vem com fome e sede, todas as vezes que você vem aqui, alguma coisa tem que acontecer diferente na sua vida. Talvez você não perceba exatamente na hora que acontece, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Amém? Porque o Senhor, amados, Ele diz que a sua palavra, ela não volta para si vazia, sem antes cumprir aquilo que ela foi designada para fazer. Amém? Então eu tenho convicção de que quando a palavra do Senhor está sendo falada, eu quero que você hoje abra os seus ouvidos para você ouvir a voz do Senhor dentro da minha voz. Amém? Não é simplesmente a minha voz que está sendo falada, mas o Senhor está usando a minha pronúncia aqui para poder falar com você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, nós estamos falando esses dias, eu falei que a gente ia falar por um bom tempo sobre o perigo de sermos ofendidos, sobre os perigos da ofensa, e nós precisamos entender como nos livrar, como nós devemos, nos preparar para isso, ok? O Senhor Jesus, Ele teve todo um esforço para fazer isso com os seus discípulos, e eu acredito que até hoje Ele está fazendo, porque quantos aqui são discípulos de Jesus? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo número 28, e vamos começar por aqui. Isaías 28, 16, ok? Então, o que vai mudar hoje na sua vida é a forma como você vai receber a palavra do Senhor. Isaías 28, versículo de número 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? O Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina,
que está bem firme e fundada. Diga, está bem firme e fundada. Aleluia. Aquele que crê, não se apresse. Glória a Deus. Isaías está dizendo que o Senhor Deus foi quem disse que ele assentou uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina. Agora, amados, veja, é uma pedra já provada, ok? É uma pedra preciosa de esquina ou pedra angular. Essa pedra de esquina está dizendo é a pedra principal. Eu não sei se tem alguém aqui que lida com construção, mas essa pedra é a pedra fundamental para se começar uma construção, ok? E aí ele diz que essa pedra, ela está bem firme e bem fundada. Bem firme e bem fundada. Então, aqui, amados, nós falamos na semana passada sobre uma situação entre agir e reagir. Né? Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos armar. Quem lembra aqui que eu falei semana passada que nós devemos nos armar como Cristo? Amém? Então, uma pessoa que está bem armada como Cristo, ela sempre age e não reage. Ao invés dela reagir à ofensa, ela age como Cristo agiria. Amém? Então, a diferença de alguém, como ela vai tratar a uma ofensa, é como ela está firmada na palavra. Então, ela vai saber agir e não reagir. Agora, hoje esse texto traz para mim algo bem interessante, que mesmo você estando firmado, mesmo você sabendo o que fazer, você está armado segundo Cristo, você vai saber agir. Mas aqui hoje nesse texto de Isaías diz que aquele que nele crer não se apresse. Amém? Então aqui o que é que o Senhor está dizendo? Que aquele que crê em Jesus não haja de forma precipitada, ou não se antecipe às vezes na ação. Nós precisamos saber agir, mas quantos sabem que tem coisas que você tem que agir no tempo certo, na hora certa? Amém? Em um voo, amados, em um momento em que um avião, ele passa por alguma turbulência, os pilotos, eles são treinados para quê? Para agir. Em que jeito? No momento certo, na hora certa. A tripulação reage a quê? Ao desespero, começa a gritar, começa a ficar com medo, mas os pilotos, eles são treinados para agir da forma correta. É assim como alguém que está na direção, um motorista, se ele está no volante, ele tem que saber agir na hora certa, sim ou não? Quem está dentro do carro, geralmente eles vão ter uma reação, e quem sabe que reagir é meio que retroceder, é que voltar, está reagindo, ok? E aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos crer, mas não se apressar, ou seja, ou não agir precipitadamente. Infelizmente, amados, nós vemos muito isso, e isso está tratando com a ofensa também, ok? Por conta da ofensa, muitas pessoas vão saber agir, porém vão agir precipitadamente. Vão agir antes da hora, vão agir antes do tempo, ou agir de forma errada. Então, o agir aqui tem a forma certa de agir, ok? E essa é a diferença para alguém que está firmada sobre essa pedra que é firme e bem fundada. Diga firme e bem. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 16 agora. 16 e versículo de número 13. Aleluia. Quantos sabem de quem era que Isaías estava falando, amados? Estava falando de Jesus, a pedra principal. Quando Isaías anunciou aqui, o Senhor anunciou através de Isaías, na verdade, ele estava falando de Jesus, que Jesus era a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra bem firme e bem fundada, uma pedra preciosa que já foi provada. Amém? Ela já foi verificada e sabia que ela era boa. Mateus capítulo 16, versículo de número 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. E eles disseram: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele:
Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Veja que aqui agora mudou a situação. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta aos discípulos o que era que o povo dizia, o que os homens diziam acerca dele mesmo. E eles vão falar aqui, eles falam uma série de coisas, que ele poderia ser isso, poderia ser aquele. Eu acredito que cada um dos seus discípulos talvez veio trazendo alguma resposta, mas eles não esperavam, amados, que Jesus virasse para eles agora e quisesse uma resposta dele, daqueles que andavam com ele. E ele vira para eles agora e diz: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Eu acredito, amados, a Bíblia não está escrita aqui, mas eu acredito que nesse momento deve ter havido um silêncio, porque eles estavam aqui atentos ao que eles estavam ouvindo. Eles estavam com Jesus, sim ou não? Mas, amados, eles estavam apenas tendo um conhecimento natural, eles estavam vendo coisas meio que no natural, eles ainda não tinham um conhecimento aprofundado de que fato era Jesus. E eu acredito, amados, que esses discípulos, nesse momento, eles precisaram de algo muito importante, que eu e você precisa hoje: ouvir a voz de Deus. Amém? Ouvir a voz de Deus, porque o próprio Jesus vai testificar isso aqui. E aí, no 15, disse ele: e vós, o que diz que eu sou? Verso 16, e Simão Pedro respondeu. Ele perguntou para todos, amém? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a ti a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Quem foi que revelou para Pedro? Deus. Pedro está diante de quem? De Jesus, do Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Amém? Mas Jesus, o próprio Cristo, faz uma pergunta para eles agora: quem vocês dizem que eu sou? E eu acredito, amados, que nesse momento eles disseram: rapaz, uns disseram que era Jeremias, outros disseram que era Elias, outros disseram que era um profeta, mas não está batendo. O que ele é não está batendo com nenhum desses aí que nós conhecemos a história. Nós conhecemos as escrituras e esse homem aqui não está se parecendo com nenhum deles. Até algumas coisas parecidas, mas nele tem algo mais. E eles precisaram ficar ali e esperar agora do céu vir a resposta. Porque não foi o próprio Jesus que respondeu. O próprio Jesus testifica de que o que Pedro revelou não foi carne e nem sangue, ou seja, não foi nenhuma compreensão humana. Ele disse: foi o meu próprio Pai que está no céu que revelou. Quantos aqui estão preparados para receber a revelação do Senhor? Amém? Eu sei que você está com Cristo, você tem Cristo, mas tem horas que você vai precisar ter uma revelação, inclusive de quem é o próprio Cristo. Amém? E aí no verso 18, e também Jesus disse: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, amados, nesse texto tem algo muito interessante que nós precisamos entender. Quando Pedro revela quem é o Cristo, né? Aliás, quando Deus revela para Pedro, e ele tem a revelação de quem é o Cristo, agora Cristo também traz revelação para Pedro. Ele diz: tu és Pedro. E Pedro aqui é uma palavra grega significada Petros, ok? Ou seja, pedra pequena, uma pedra pequena. E aí ele diz: sobre esta pedra, aqui é uma outra palavra contrária à palavra Petros. É a palavra Petras, que quer dizer uma rocha massiva, uma rocha firme. E ele diz: sobre esta rocha eu vou fazer o quê? Edificar a minha igreja. Mas, amados, eu sei que aqui não está falando, talvez muitas pessoas ainda entendam e pensem dessa forma, que está falando do senhorio de Jesus. Mas aqui Jesus não está falando do senhorio dele, está falando sobre o quê? Sobre uma revelação. Por conta que Pedro teve uma revelação, ele disse: pronto, teve a revelação, agora está firme. Ele teve a revelação de quem eu sou, e quem eu sou agora, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Eu quero dizer algo para você nessa noite: se tem alguma coisa para Deus realizar, edificar na sua vida, vai ser em cima de revelação. Amém?
E nós vimos que lá no texto de Isaías, o Senhor diz que pôs o quê? Uma pedra firme e bem fundamentada. Quando você tem a revelação que você está sobre essa pedra, sobre essa rocha bem firme e bem fundamentada, aí você agora pode ter confiança de construir o que você quiser em cima dela. Amém? Glória a Deus. Então, amados, aqui é o conhecimento revelado a Simão Pedro. A rocha é a palavra revelada. Ou seja, uma vez que a palavra se torna uma revelação para você, ela se torna uma rocha. Ela se torna uma firmeza, uma fundação. E em cima daquilo dali você funda, você o edifica, aliás, ela já foi fundada, ok? Mas você não descobriu ainda que está fundada, que está firme. Eu gosto muito de falar esse exemplo, geralmente as pessoas, eu não sei hoje como é ainda, geralmente hoje as pessoas projetam uma fundação. Mas eu fui do tempo, eu conheci um tempo, ainda não sou assim tão velho, mas eu conheci pessoas construindo casas no interior, por exemplo, e eles precisavam achar alguma coisa firme. Geralmente eles cavavam aquilo que eles chamam de alicerce, só que na verdade eles estavam cavando para achar o quê? Achar uma base firme. E quando eles encontravam uma rocha, era a melhor coisa que tinha, porque em cima daquela rocha, eles começavam agora a botar outras pedras menores para fazer o quê? Uma fundação e dali agora edificar uma casa. Amém? Enquanto não achavam uma rocha ou um terreno pelo menos firme para começar a botar a fundação, eles não botavam. Eu sei que hoje a engenharia civil, né, já avançou muito e hoje eles conseguem, dentro de um terreno mesmo, sabe, meio complicado, eles conseguem fazer uma fundação, mas eles têm que fazer uma fundação bem firme e bem fundamentada para poder edificar algo sobre ela. Sim ou não? Então, amados, o Senhor está falando aqui sobre a revelação. O que nós precisamos ter por revelação. O conhecimento, amados, revelado, ele é mais poderoso do que o conhecimento comunicado. Amém? O conhecimento comunicado, ele é muito bom, inclusive nós falamos aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando é que verdadeiramente você é livre? Quando você tem por revelação, quando você tem uma revelação dessa comunicação que você recebeu. Nós podemos pegar, amados, e nós vimos isso, quando nós falamos muito a história de Kenneth Hagin, que ele se levantou, ele se fundamentou em cima de um versículo bíblico. Ele pegou Marcos 11, 23 e ele se firmou naquilo e foi o suficiente para levantar ele de uma cama. Amém? E nós conhecemos pessoas, amados, que eles leem a Bíblia, eles conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, de todo jeito. Você pergunta um versículo, ele sabe exatamente onde está. Mas se ele não tem revelação, ele não tem fundação, ele não avança, ele não tem um crescimento, ele não edifica nada em cima daquilo. Amém? Nós conhecemos pessoas, amadas, tem pessoas que, por exemplo, que não tem tanto conhecimento da comunicação, de ler a Bíblia, facilidade para ler, mas ela se agarra com um versículo e toma aquilo como verdade. Aquilo cai aqui dentro e vem como revelação e ninguém mais tira essa verdade dela. Pode falar o que você quiser. Amém? E isso é muito importante. Eu entendi, amados, quando eu entendi isso, hoje eu busco ao Senhor para que eu tenha a revelação das coisas da palavra. Sabe um texto que às vezes você lê, e é só apenas uma leitura. É uma história, é algo interessante, mas aí tem horas que aquilo vem, né, e cai dentro aqui no seu espírito e você diz, uau, o que é isso que está sendo comunicado aqui? E aquilo se torna para você como revelação. Então o que Pedro teve foi uma revelação. E veja, o que era que Jesus estava precisando? Que alguém recebesse por revelação. E ele diz, olha Pedro, não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que te revelou agora o que tu falaste. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós podemos ver, se eu fosse falar aqui, por exemplo, Eva, eu acredito que Eva, ela teve apenas um entendimento por uma comunicação e não por uma revelação. Por isso foi tão fácil do diabo enganar a ela. Quando a gente não tem a revelação, é muito fácil de alguém enganar. Ei, é assim que a Bíblia diz, é? Não é bem assim não, rapaz. É porque ali, sabe, naquele tempo, você já viu pessoas que querem mudar tudo da Bíblia? Ah, é porque naquele tempo Jesus falou assim, porque ele estava, por exemplo, já vi de gente, estava dizendo aqui que essa pedra é porque Jesus estava em cima de uma pedra, que naquela época o povo chamava que ali era a porta do inferno,
e de frente daquela rocha, daquela porta do inferno, tinha uma rocha, não sei o quê, começa a querer ilustrar e ficar coisa muito bonita. E você diz, mesmo. Eu pensei que era a coisa mais poderosa, mas é só isso, é só história. Amados, se você não tiver por revelação, você pega um livro poderoso, você pega algo poderoso como a palavra de Deus e transforma simplesmente em uma ilustração, em uma coisa só para contar uma história. Amém? Você crê, amados, que um camarada, por exemplo, que interpreta Jesus em um filme, ele tem que ler a Bíblia? Ele tem que ler e ler muito. Por quê? Porque ele interpreta. E para ele interpretar, ele tem que ler e trazer aquilo para dentro dele. Mas é só um conhecimento comunicado, detalhes. Não vem por revelação. Porque se ele viesse por revelação, amigo, eu duvido que ele não se convertesse. Eu duvido que ele não se rendesse ao senhorio de Jesus. Amém? Então é dessa forma que acontece. Nós precisamos entender que nós devemos, ter isso por revelação. Ok? E como se recebe uma revelação? Aqui onde está agora o segredo, a chave da questão, e é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, amados. Como se recebe a revelação? Aí onde está o segredo. Porque você pode, amados, eu já li 300 Bíblias, estou esperando a próxima tradução que é para eu ler também. Eu sei todas as traduções, se você pedir, eu cito a mensagem, eu cito essa, eu cito aquela. Amados, mas não é só isso. Você precisa de intimidade, você precisa de sede, você precisa de fome de Deus, para você ter revelação. Nós podemos ver nas escrituras, amados, Pedro é um exemplo claro. Pedro é alguém que é muito falado, geralmente às vezes pelo temperamento dele, pelo jeito dele, mas Pedro, eu consigo ver, ele era alguém que tinha sede, ele era alguém que tinha vontade de descobrir, ele era alguém que tinha vontade de desfrutar de algo de Deus, de sobrenatural, não apenas de coisas naturais. Amém? E essa é a forma, amados, como você busca. Nós falamos muito isso, é comum estar aqui agora, por exemplo, esse monte de pessoas, e uma pessoa sair daqui maravilhada com a palavra, e o restante sair dizendo assim, não vi nada demais. O pastor leu lá alguns textos bíblicos, falou umas palavras bonitas lá, foi até interessante, não foi? Foi, mas não vi nada demais. Mas alguém que recebe por revelação. Amados, por revelação, inclusive, eu estou falando aqui, não sei, acho que tem umas 12 pessoas aqui, e para cada uma, essa comunicação está sendo de uma forma. Se assim você tiver sede, se assim você tiver fome. Se não for, amados, todo mundo vai ter a mesma coisa, mas se cada um tiver fome, quando você sair, se você for conversar, eu tenho certeza que um vai dizer, rapaz, eu peguei aquela parte. O outro diz, rapaz, e aquela, quando o pastor falou não sei o quê. Cada um vai estar recebendo algo e cada um vai estar acontecendo algo bem importante aí dentro. Umas explosõezinhas, sabe? Um negócio de fazer bum. E você abrindo a mente, o conhecimento, o entendimento naquilo. Amém? Eu imagino como foi que Pedro ficou nessa hora. É Ele o Salvador, Ele é o Cristo, aquele que vai nos salvar, que vai nos libertar. Porque até então, amados, nós vemos os discípulos sempre, na expectativa de que Jesus vai implantar um reino terreno ali e algo vai se estabelecer naturalmente. Mas naquela hora ele tem a revelação. Amém? Então, a fome e a sede pela palavra é algo que vai nos trazer revelação. Inclusive, amados, foi algo que veio ao meu coração já há alguns tempos, e eu indago muito sobre isso. Eu não consigo entender como é que as pessoas, por o fato de eu ter essa fome, essa sede, às vezes eu fico me perguntando, por que as pessoas não têm isso? Porque estão ficando apenas com o conhecimento, com a comunicação. E aí, amados, eu comecei a me perguntar e ver que a forma como você vai ter no entendimento, todos leem a Bíblia, todos vão ao culto, todos, participam de tudo, mas a forma como você busca é a forma diferente que Deus vai trazer para você. Como eu falei no outro passado aqui, Deus não tem filhos prediletos, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus vai de encontro a um coração desejoso. Eu quero dizer que a sua fome, ela atrai Deus para você. A sua fome atrai a revelação de Deus para a sua vida. Amém? Amados,
Quando alguém está doente, qual é a primeira coisa que ele perde? Geralmente, a vontade de... É tanto, amados, que geralmente eu já fico logo preocupado. Quando alguém começa sem querer comer, quem já ficou em casa, já percebe. Quando alguém começa, não quero comer. Não, venha, pode vir comer. Por quê, amados? Não é normal. Deus nos fez um corpo e esse corpo precisa se alimentar. Quando nós não estamos querendo comer, alguma coisa de errado está acontecendo. Se você gripa, a primeira coisa que você sente é o quê? Não é ficar sem vontade de comer. Perde o apetite. Espiritualmente falando, amados, não é diferente. Quando eu vejo o crente sem vontade de comer a palavra, sem vontade de se alimentar, eu já sei, está doente. Crente que fica sem querer se alimentar, que vem para a igreja só, eu vim hoje porque... Não, mas aquele que vem, que entra por ali e vem com expectativa, senta na cadeira, Senhor, eu estou aqui para receber do Senhor hoje. Senhor, eu preciso ser alimentado, me alimenta. Amados, eu duvido que ele saia daqui da mesma forma. Mas se você ficar com falta de apetite, sabe? Está demorando demais. Já tem meia hora que o pastor fala ali, está uma indagação. Eu queria estar em casa. Está em casa, hoje é dia de culto, né? Não, vou assistir uma TV, sabe? Vou ficar em casa, vou ouvir uma pregação pelo YouTube. Será que é alguém que está com fome? Pastor, e só se alimenta da igreja? Não, amados. Você pode pegar a palavra também, abrir a sua Bíblia e dizer, Senhor, eu quero extrair o que tem de melhor aqui para mim. Mas alguém que é desse jeito é alguém que vai ficar sadio. E eu duvido que alguém sadio queira ficar em casa, não queira participar de uma comunhão, de vir receber também na coletividade, porque Deus, Ele vem para cá hoje, Ele está aqui agora, inclusive, pronto para suprir as suas necessidades, pronto para trazer revelação poderosa para a sua vida, porque não sei se você sabe, mas eu sei que em cima de uma pedra firme, bem fundada, Deus está querendo que você construa grandes coisas. Amém? E essa construção só vai vir através de uma revelação. Você pode até construir grandes coisas, porém se não tiver revelação vai estar sem firmeza. Amém? Aleluia. Então, amados, essa é a fome, esse é o desejo, é algo que você deve desejar, né? E talvez isso, a forma de você buscar, uns é mais na oração, outros é mais na meditação, outros é mais na adoração, mas é sempre fome e sede de Deus. Senhor, eu estou aqui para receber de Ti, eu já conheço a Sua palavra, o Senhor diz na Sua palavra que o justo viverá pela fé, o Senhor diz na Sua palavra que nenhum mal nos sucederá, o Senhor diz na Sua palavra que nós podemos usufruir do melhor dessa terra. Como assim, Senhor? Revela para mim, porque eu estou vendo na palavra, eu conheço, mas eu ainda não sei, eu ainda não entendo como é isso. Eu quero receber por revelação do Senhor. E amados, fique esperto, fique pronto, porque Deus vai fazer, e na hora que Ele fizer, você não continua mais o mesmo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Salmos de número 28, versículo número 1. O salmista, Davi, ele diz assim, Salmos 28, ele diz, a Ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem o abismo. O que é que Davi está falando? Deus, não deixa de revelar as coisas comigo, não deixa de falar, eu clamo a Ti, Senhor, não se cala comigo, porque senão eu serei como os que descem a cova, eu morro, sem a Sua palavra, sem a Sua revelação, sem a Sua presença, eu morro. É isso que às vezes eu não entendo, e entendo dessa forma. Hoje é bem claro, amados, eu não preciso perguntar muitas coisas. Eu vejo, por exemplo, teve esse tempo todo que estamos, eu sei que tem pessoas que conseguem se alimentar em casa, mas, amados, eu não consigo, hoje eu não sei, talvez se tivesse exército, polícia na rua, impedindo de eu estar num momento de comunhão, de eu vir para a presença do Senhor, sabe, amados, a gente tem que romper com isso, porque é algo maior que fala dentro de nós. Amém? Davi, ele clama, diz, a Ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, ou seja, firmeza. Amém? Não emudeças para comigo, ou seja, não fique mudo, fale comigo. Eu quero Te ouvir, eu quero ouvir a Sua voz. Mas, amados, talvez isso, Davi ainda não tinha muita revelação nessa época também, mas quantos sabem que Deus continua falando hoje? E de várias formas Ele já falou, e hoje Ele fala através de quem? Do Seu Filho, através da palavra. Jesus é a palavra, é o verbo, amém? E através do Seu Espírito.
Deus não está calado, amados. Ele continua falando. Talvez nós é que não estamos ouvindo Ele falar. Nós gostamos de falar, você deve orar até quando? Até Deus lhe ouvir? Não, é até você ouvir Deus. Porque Deus nos ouve. Nós é que temos dificuldade de ouvir a Deus. Um dia em oração, eu perguntei, Senhor, qual é a maior dificuldade do ser humano hoje? E na hora o Espírito Santo falou comigo, ele disse, a maior dificuldade do ser humano hoje, primeiro é ouvir a minha voz. Segundo, entender que sou eu que estou falando. E terceiro, obedecer ao que eu falo. Veja que 3 passos. Primeiro, entender, ouvir Deus. Depois, entender, porque às vezes você ouve, mas não entende. Amém? Eu sempre gosto de falar esse exemplo. Por exemplo, se eu estiver falando aqui, talvez quem esteja lá na ponta da rua está ouvindo o que eu estou falando, sim ou não? Provavelmente ele não está entendendo o que eu falo. Mas se ele se aproximar um pouquinho mais na calçada, talvez ele já vai entender. Mas nem sempre ele vai obedecer a fazer aquilo que eu estou falando. E é assim com Deus. Deus continua falando. Nós é que não ouvimos, ok? E aí, amados, o Senhor diz, na sua palavra, Ele fala algo muito interessante. Ele diz que orai sem... E quantos sabem que a oração é um diálogo? E não um monólogo. Não é só um falando, são 2. Então, se Deus está dizendo para nós orar sem cessar, Deus está dizendo, ei, eu não quero parar de falar com você. Se Deus pede para a gente não parar de orar, Ele está dizendo, eu não quero, é Deus que está dizendo. Ele não quer parar de falar conosco. Amém? Você se alegra com isso, amados? De Deus não querer parar de falar com você? Então eu sei que Deus está falando conosco. Tem coisas que às vezes Deus fala e demora a vir a falar daquela mesma coisa, né? Por um tempo. Mas Ele está falando de outras coisas. Eu tenho certeza que Deus todo dia fala para mim e para você que Ele nos ama. Eu sei que Deus todo dia fala para mim e para você que Ele é fiel ao que Ele fala. Eu sei que Deus fala para mim todos os dias que você não deve desanimar, porque a sua vida você entregou a Ele. Amém? Às vezes a gente aqui não ouve Ele falando dessa forma. Então, quando nós buscamos a Deus, amados, Ele se revela para nós. E daí nós nos posicionamos conforme as suas revelações. Todas as vezes que você busca a Deus mesmo de forma entregue mesmo, Deus vai revelar algo para você. E ali você começa a se posicionar da forma como Deus se revela. Ok? Então, nossa vida, amado, deve ser fundamentada sobre revelação. O nosso casamento, os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso trabalho, tudo, amados, tem que ser fundamentado em cima de revelação. Revelação de quê? Da palavra, da rocha. Você está fundamentando, por exemplo, o seu casamento em quê? É no que o mundo diz ou é no que a palavra diz? Não, a palavra, tem alguma coisa dando errado aqui, mas a palavra diz que é assim. E eu vou ficar com o que a palavra diz. Você está fazendo o quê? Você está afirmando sobre a palavra. Então você está tendo uma revelação. Amém? Quando a gente casa, Deus diz que é o quê? Até que a morte. E se separa antes, amados, é porque não está bem fundamentado. Tem alguma coisa errada, amém? E aí, a palavra fala de raiz, e raiz é fundação, fundamento. Lá em Marcos 4, 16, eu já li esse texto, mas se você quiser abrir, eu vou ler para você. O próprio Jesus diz assim, que da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer o recebem. Mas no 17 ele diz assim, mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporários, depois sobrevindo tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam, logo se ofendem. Amém? Então o Senhor está falando o que aqui? Que aqueles que não têm firmeza, aqueles que não têm um fundamento, logo ouve e logo recebe com alegria, ok? Mas quando vêm as tribulações, quando vêm as perseguições, logo também desiste. Logo se esfria, logo se separa. Tem gente que se casa, eu casei, quando é com poucos dias já me separei. Por quê? Não estava fundado em nada. Não tinha nenhuma firmeza, não tinha nenhuma pedra de alicerce, não tinha nada fundamentado. Casei para ver se estava certo, mas não deu, separei. Fundados em quê? Em coisas do mundo. Amém? Então, raiz é uma fundação. A revelação
é você ter o entendimento de onde está essa raiz, aonde é que ela está firmada, ok? O próprio Senhor Jesus, ele já fala, amados, sobre alguém que constrói uma casa sobre a rocha e de alguém que constrói a casa sobre a areia. Sabe, amados, alguém pode construir um belo prédio em cima da areia, pode construir uma grande mansão na areia, e alguém pode construir, sabe, uma barraquinha, uma barraquinha de acampamento em cima da rocha. Enquanto o sol estiver brilhando, aquela que foi construída sobre a areia, muito bonita, talvez está sendo a mais importante. Agora, na hora que chega a tempestade, amados, não importa quão grande, quão bonita ela seja, ela vai desmoronar porque ela não tem fundação. Mas a barraquinha vai ficar lá firme. E quem vai ser mais importante nesse momento? Quem vai ser firme? Quem vai se manter firme? Aquela que está sobre a rocha. Amém? Então, amados, quem tem revelação tem bases para edificar. Quem tem revelação também não age precipitadamente, não age antes do tempo, ele não reage, ele age, mas age na maneira certa, na hora certa, ok? Isso é bem claro, amados, por exemplo, com relação ao chamado. Pessoas que têm, por exemplo, revelação do seu chamado, mas se ele não tiver uma revelação e bem fundada, ele vai agir precipitadamente. Muitas vezes ele precisa de um tempo, de um tratamento, de um cuidado, e ele, não, eu tenho um chamado, eu vou. Principalmente se vier uma ofensa, não fico mais nessa igreja, porque eu tenho um chamado do Senhor e eu vou cuidar do meu chamado. Ei, cuidado, não haja precipitadamente. Jesus, Deus já falou através do profeta, aqueles que creem, não se apressem, ok? A pressa, amados, entendam isso, a pressa, ela acaba atrapalhando muitas coisas. Nós falamos esses dias aqui, falamos sobre a questão de viver por visão e não por vista. A pressa, amado, nos tira da visão e nos leva para a vista, a viver por vista, amém? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo número 5. Quando alguém tem revelação, amados, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo, sabe, vindo tribulações, vindo perseguição, ele não desiste, ele não se desespera, ele mantém firme, porque ele sabe onde é que os pés deles estão firmados. Ele sabe aonde é que ele está pisando, qual é o terreno que ele está. Amém? Em João capítulo 5, versículo número 17, nós vemos algo bem interessante aqui. Jesus, ele começa a fazer algumas coisas, né? Ele começa, inclusive, curando um homem que está à beira de um poço, né? Há muito tempo ali, 38 anos, né? Esperando as águas se mover para que ele possa entrar e ser curado. E Jesus chega e cura aquele homem e isso causa uma confusão, traz um problema para Jesus, porque ele fez isso num dia de sábado. Amém? E aí os religiosos, amados, eles se enfureceram com Jesus, eles questionaram isso, e por isso aqui no versículo 16 diz que por esta causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo. Por quê? Porque fazia estas coisas no sábado. Jesus estava fazendo alguma coisa de errado, curando as pessoas, mas vejam o que Jesus fez, isso foi motivo para escandalizar, para, né, trazer uma situação ali para os religiosos, e eles quiseram matar Jesus. Mas os discípulos estavam com ele e viram aquele momento em que Jesus, né, foi ameaçado de morte, e os discípulos ali, eles, com certeza, eles devem ter se perturbado um pouco, porque Jesus era o líder deles, amém? Quantos sabem que Pedro já tinha tido uma revelação? Então, naquele momento, é um momento meio delicado, porque ele disse, se os judeus matar Jesus, eles vão matar o nosso líder. E daqueles que você segue, geralmente, se matar o seu líder, você também pode sofrer perseguição, sim ou não? E aí, amados, nós vemos, eu quero que você vá lá para o capítulo 6, vira a página aí. E aí nós sabemos que Jesus, ele foge daquela situação, ele pega um barco e atravessa para uma outra cidade, e já nessa outra cidade, lá em João 6, versículo de número 60.
E aí Jesus começa a discorrer, fazer um discurso. E esse discurso também começa a provocar algo naquelas pessoas que estão ouvindo. Jesus começa a falar, né? Ele é questionado pelos judeus que Moisés, né, anunciou e falou sobre o pão, sobre o maná que descia do céu. E Jesus começa a dizer que ele é verdadeiramente o pão que desceu do céu. E ele chega um momento de falar de quê? De que agora eles deveriam comer a carne e tomar o sangue de Jesus. E isso é mais um motivo de escândalo. Isso é mais um motivo para o povo se escandalizar. E aqui no verso 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes isto: escandalizavos, ou se ofenderam. Disso o quê? Quando Jesus disse: ei, eu sou o verdadeiro pão do céu. Aquele que não comer do meu corpo e nem beber do meu sangue não tem parte comigo. Aquele que não fizer isso, né, não tem acesso ao reino do céu. E os judeus começaram a dizer: agora pronto, chegou aqui agora um homem que quer implantar uma doutrina aqui de canibalismo, né, comer carne humana e beber sangue. E eles não estavam entendendo, amados, o que Jesus estava falando. Mas eles se escandalizaram. E aqui, amados, eu posso ouvir, eu não sei você, mas muitas vezes eu leio as escrituras e eu tenho uma imagem, eu tenho uma visão daquele momento. Eu acredito que muitos começaram a se levantar. Homem, isso é uma conversa muito, muito dura, isso é muito duro de se ouvir. Eu lembro de um dia que uma pessoa sentou aqui, eu comecei a falar, ele disse: deixa lá a conversa para você falar no culto, se levantou e foi embora. Porque eu estava apenas trazendo uma introdução, para trazer um entendimento, um esclarecimento acerca do que eu ia ministrar. E aqui eu posso ver, amados, muitos se levantando e dizendo: isso é lá conversa, comer carne humana, beber sangue. E aqui alguns começaram a se levantar e aí embora. Porque está dizendo aqui: muitos, pois, dos seus discípulos. Amém? Não foram alguns, não foram poucos, foram muitos. Sabe, amados, muitas vezes o que a gente fala, baseado debaixo de uma revelação, diante do entendimento, vai fazer com que muitos se levantem e dizem: dura esse discurso, eu vou embora desse lugar. Mas aí, amados, eu vejo que algo bem interessante em Jesus aqui, é que ele, ao invés dele amolecer o discurso, ele começa a pegar mais pesado. Amém? No verso 64. Mas alguns de vós que não creem, como você reagiria se eu chamasse você de incrédulo? Porque Jesus aqui vira para ele e diz: mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar ou de trair Jesus. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não lhe for concedido. Se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12. Amados, isso aqui é muito interessante. Jesus começa esse discurso, primeiro muitos deles diz: dura essa palavra, se levantam, vão embora. Depois Jesus disse: alguns de vocês são incrédulos desde o princípio. Lembra, amados, que Jesus ele percebeu quando Pedro teve revelação? Então, amados, é fácil, nós às vezes estamos falando aqui, como eu falei, hoje eu sei quem é que tem fome e quem não tem, porque quem tem fome vem buscar. Quem está crendo tem uma palavra diferente, quem está em fé, a sua forma de falar é diferente. Se eu hoje, amados, consigo perceber, imagina Jesus. Amém? Ele diz: eu percebo aqui que desde o princípio tem alguns aqui que não são crentes, que não estão crendo no que eu estou falando. Tem muitos aqui que desde o princípio são incrédulos. E aí ele fala algo bem interessante. Ele diz: eu sei também quem vai me trair, eu sei quem vai me entregar. E aí ele diz aqui, ó, no verso 65. E dizia isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai
não lhe for concedido. Isso aqui é bem interessante, amados. Eu demorei um tempo para entender esse versículo. Porque, como eu falei, às vezes nós falamos, eu venho a Deus porque eu amo a Deus. Você sabia que não é você que vem? É Deus que traz você. É Deus quem traz algo para dentro de você, toca em você. E aí o que foi que eu entendi? Ninguém vem para Jesus se não for Deus que traz. E ninguém vai a Deus se não for Jesus que leva. Ninguém vem para Deus se não for, ou para Jesus, se não for Deus que atrai ele. De alguma forma, com seu amor tocando. Porque o Espírito Santo está por aí, ministrando ao coração de muita gente. E uma hora, eu sei que foi assim comigo, amados. Eu fui atraído. E aí eu fui ao encontro de Jesus. Quando eu fui ao encontro de Jesus, Jesus disse, eu sou o único caminho para te levar a ele. Aquele que moveu até mim, para você ir até ele, só se for por mim. Eu digo, eu quero. Amém? E aqui Jesus está dizendo assim, ninguém vem a mim se o meu Pai não conceder uma revelação para você. Você sabe por que a gente prega, e as pessoas não querem? Eu sempre disse, as pessoas só não são salvas porque elas não entendem. Quem é que entende, amados? Quem é que tem a certeza de que se ele morrer sem Jesus vai para o inferno? E tem uma proposta aqui para ele ser salvo, ele não quer? Quem não entende? É por revelação. É por revelação. Às vezes a gente diz, eu preguei tanto, né? Às vezes a gente até fica com raiva, porque a gente fala tanto de Jesus para uma pessoa, aí vem alguém e fala lá, tudo que eu queria, a pessoa, tanto que eu falei para tudo, há tanto tempo que eu te falo que Jesus é a salvação, é porque chegou o momento da revelação. Amém? Eu vou dizer para você, amado, se a salvação chegou para você por revelação, as demais coisas também serão por revelação. Amém? Aleluia. E aí Jesus, diante do discurso que já estava um pouco duro, né? Já estava um pouco confrontado, a boa parte da congregação começa a se levantar e começa a vazar, mas alguns ficaram. E Jesus vira para esses poucos e diz, e aí, vocês não querem participar também não? Vocês não querem ir também não? Não querem acompanhar o que todo mundo está indo não? Vocês não querem acompanhar a multidão? Vocês não querem ir para onde a maioria está indo? Você percebe que tem gente que segue a maioria? Eu sigo o maior. Eu não sigo a maioria, eu sigo aquele que é maior. Amém? Aleluia. E então disse Jesus aos 12. Eu estou com essa mania de botar plural em número 12. Aos 12. Quereis vós também retirar? Olha o 68. Respondeu quem? Quem foi que respondeu? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pedro falou isso por quê, amados? Porque ele teve uma revelação. Aquele que tem a revelação, ele não abandona. Aquele que tem a revelação, ele não retrocede. Aquele que tem a revelação, mesmo a palavra estando sendo dura, mesmo o negócio acochando, mesmo o arroxo vindo, ele diz, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E ele permanece. Eu acredito, amados, que com o temperamento de Pedro, que é o Senhor Jesus, o Senhor está pegando meio pesado mesmo aí, mas para onde nós iremos? E só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Eu tive a revelação. Deus me revelou que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Então veja, amados, a importância de você ter a revelação. Enquanto isso não acontece, você é fácil de ser conduzido a qualquer lugar. É fácil de ser levado para qualquer lado por qualquer vento de doutrina. É por isso que a palavra fala tanto sobre os cuidados. Inclusive, quando Deus, na sua palavra, fala sobre os cuidados dos falsos mestres, das falsas doutrinas, mas antes ele dá um alerta de quê? De que uma pessoa ofendida, de que uma pessoa magoada, uma pessoa que não teve a revelação, é facilmente conduzida. Os falsos mestres, os enganadores, eles vêm atrás dessas pessoas que não tiveram revelação. Eu quero dizer algo para você nessa noite, amados. Por revelação, não tem engano do inferno que tire você do centro da vontade de Deus. Amém? O que vai fazer você permanecer, amados,
é você tendo a revelação de quem é Deus para você, de quem é Jesus, de quem é essa palavra, o que foi que Jesus já fez por mim, por você. Amém? Então, a partir de hoje, amados, orem mesmo ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Éfeso, a igreja de Éfeso, e uma das orações que ele faz é essa, para quê? Para que nós tenhamos os olhos espirituais abertos, amém? E essa é a nossa oração. Ontem eu estava ouvindo, inclusive, uma mensagem, e um pregador, ele falando que a oração que ele faz todos os dias, para quê? Para que tenha revelação daquilo que Cristo, que Jesus já fez por nós, amém? Abra lá em Efésios capítulo 1, eu vou fechar essa mensagem. Aleluia. Efésios capítulo 1 e versículo de número 17. Nós vamos fundamentar a nossa oração hoje, ok? Efésios capítulo 1 e verso 17. Eu vou ler na NVT. E aqui o apóstolo Paulo, ele está orando pelo povo de Éfeso. E ele diz assim: peço que Deus, está pedindo para quem? Para Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam. O que é crescimento? Edificação. Amém? Para que vocês sejam edificados, em outras palavras seria isso, no conhecimento dele, não no nosso conhecimento. Sabe, amados, que se a gente às vezes pegar a palavra de Deus e estudar muito, a gente começa a ficar cheio de nós mesmos. Eu sou sabidão, eu sei a Bíblia, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, qualquer versículo que você me falar, olha, para eu pregar, não preciso nem ler a Bíblia, não preciso nem estudar. Eu chego lá, eu começo a falar, o Espírito Santo pega não sei o quê. Tem muito conhecimento, muito inchaço, mas sem nenhuma revelação. E o que é que Paulo está dizendo aqui, ó? Para que cresça no entendimento, no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreenda a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica gloriosa herança. Eita, Pai! A rica gloriosa, não bastava ser só herança? A rica gloriosa herança que ele deu a seu povo. Lembra que ele deu, ele não vai dar. Amém? A seu povo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Glória a Deus. Aleluia. Tem algo importante lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus é tentado no deserto. E eu achei interessante essa passagem, porque assim, Jesus falou algo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saiu, que sai. Tempo o quê? Presente. Então você crê que Deus continua falando? Jesus não disse de toda palavra que saiu, de toda palavra que sai da boca do homem. Não, da boca de quem? De Deus. Então, amados, até isso nós precisamos prestar atenção, porque como eu já falei, na Bíblia o homem fala, mas nós precisamos prestar atenção à palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai hoje, todos os dias, está saindo palavra da boca de Deus. Amém? Eu me alegro porque quando eles criticaram Jesus lá no sábado, ele disse: eu trabalho hoje e de sábado. E meu Deus também trabalha de sábado. Até o sábado Deus fala também, amém? Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, ele continua falando. Ele não só falou, mas ele continua falando. E este é o seu alimento, o que sai da boca dele, que você recebe por revelação. Esse é o seu alimento. Amém? Em nome de Jesus, sejam edificados com a prática dessa palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, para que nós venhamos cada vez mais ter revelação, Pai, da sua palavra, nos olhos espirituais, que nós possamos ver por dentro quem nós somos, o que nós temos e o que nós já
tomamos, Pai, por herança aquilo que o Senhor já conquistou para nós, que nós venhamos a desfrutar. Eu sei que o Senhor está querendo cada vez mais se revelar, se fazer conhecido, se fazer presente em nossa vida. Por isso eu já te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.